decola 10 Gol 5629. Bom, sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso. É um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. Já aproveita, curta, comenta, compartilha, porque hoje estamos aqui com o João, popularmente conhecido como Jay, onde ele está nesse exato momento, para falar de umas coisas muito legais que vocês vão descobrir ao longo do podcast. Eu não vou dar spoiler hoje, mas antes de mais nada eu tenho que mandar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento aos nossos parceiros e apoiadores aqui do podcast, começando pela Realizar a Escola de Voo lá no município de Torres. Para você que quer tirar suas carteiras, seguir carreira profissional, tá voando mundo afora, entre em contato com eles, fale que você veio pelo Farol de Pouso, que eles vão fazer um precinho bem legal para você. Uma das ferramentas que você vai precisar para seguir sua carreira profissional é questão de fatores humanos, que eu já falei num episódio aqui, que é a parte mais difícil de ser um piloto. Para isso, entre em contato com a FCT Human Development, que eles vão te ajudar nisso. Eles produzem bastante conteúdo, eles oferecem treinamento, não só para o pessoal da aviação, mas também para outras áreas que trabalham em equipe. Então, entre em contato com eles. Um abraço para o Fernando, da FCT. Eles vão te ajudar com isso. E, obviamente, para você estar voando mundo afora, você precisa de algumas coisas. Você precisa ter o seu certificado de ICAO, você precisa passar a sua prova de inglês aeronáutico, você precisa se preparar para a sua primeira entrevista e, obviamente, também para a sua entrevista quando você for sair aqui do Brasil. Então, para isso, a gente tem o FP Aviation, que te ajuda com isso. Entre em contato e nós vamos lançar produtos novos agora em 2025, então fique atento às nossas redes sociais, que pode ter coisa muito bacana para você lá. Dito isso, hoje estamos aqui numa tripulação simples. Eu queria estar fazendo isso em vídeo para mostrar para vocês que o fundo de tela do João não é digital igual o meu. O meu, para quem já viu, sabe que eu uso o fundo de tela que eu uso para dar aulas do FP Aviation. Mas hoje está mais do que nunca todo mundo relacionado à aviação, porque eu estou com um fundo de A320, o Félix está com o NCDU do setup de simulador que ele tem na casa dele, e o João está num hangar com um avião de verdade, gente. João, seja muito bem-vindo aqui ao Farol de Pouso. É um prazer enorme ter você hoje com a gente aqui. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia para mim, boa noite para vocês e boa tarde no Brasil, eu acredito. É bem isso aí. João, privilégio, cara. Muito bom te ver. É sensacional, cara. Esse teu fundo de tela aí tá bonito, né? O bom é que dá pra sentir quase o cheiro do churrasco aí, né? Exatamente. Cara, não vou esquecer nunca o momento que a gente tava lá em Oshkosh. O Guilherme, né, vira da mesa e fala assim: cara, vou trazer pra apresentar pra vocês. O cara é uma lenda, é uma figura. Ele veio voando, o João. Daqui a pouco apareceu o João, lá sentou e a gente fez uma amizade lá instantânea, que, né, felizmente se estendeu aos pernoites lá que eu tive na região. E então, uma honra ter o Jay Santos aqui junto com a gente, né? Jay, fala um pouquinho aí sobre a tua história, de onde veio, do que se alimenta, né, onde vive, o que faz, e vamos lá. Vamos iluminar o caminho dessa audiência aí. Beleza, bom... Primeiramente, meu nome é João Felipe, também conhecido como Jay. Sou brasileiro, negro, nascido em Goiânia e naturalizado americano. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Eu vim para aquele programa de intercâmbio e ganhei uma bolsa integral para jogar basquete. Aí acabei jogando basquete e futebol no estado de Missouri. Joguei por 5 anos lá. Conheci minha esposa, que também jogou futebol na faculdade, enfim, montei empresa, e hoje estou com 35 anos, então estou aqui tem bastante tempo. Eu já quero até aproveitar e pedir desculpas que o meu português é de um moleque de 16 anos, então o meu vocabulário, principalmente coisa técnica em questão da aviação, é bem curto, então vocês vão reparar que eu vou ficar pulando do inglês para o português aqui várias vezes. O que eu acho até interessante, eu até notei que vocês focam bastante na questão do inglês, né, na escola, que é importantíssimo, então às vezes é até uma coisa boa para a galera meio que pegar também a forma, o jeito de falar, enfim, acho que vai ser interessante. Com certeza, João, e a gente, o pessoal já está meio calejado já, porque a gente está morando fora, né, eu, o Guilherme, o Conrado, o Dani, o Pigato, a gente mora fora faz bastante tempo e acaba que acontece também, então acho que o pessoal já entendeu que não é por mal não, e nem por
por falta de capacidade, é só porque vem mais rápido mesmo, né? Alguma coisa em inglês acaba vindo mais rápido, né? Exato, então, até você cara, pensar para falar a palavra, né? Em inglês é mais fácil soltar. E assim, no nosso mundo, mais do que talvez em... mas em outras profissões também, né? A gente usa checklist, né? Às vezes a gente dá uma abrasileirada no sotaque, mas você vê em outras áreas também, né? Tenho a minha família e amigos na publicidade, né? Eles também, quando eles falam lá das contas e dos clientes e também tem muita palavra em inglês. Mas vamos lá. Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi a tua transição pra aviação, Jay. Como é que tu, Cara, assim, como é que tu entrou nesse mundo maravilhoso aí? Eu sempre fui fissurado por aviação. Meu pai, o melhor amigo do meu pai era piloto em Brasília, e meu pai sempre me levava, eu e meu irmão, para ver, né, pousos, enfim. Tinha aquele, eu esqueci o nome, é tipo um RC, aqueles aviões de controle remotos, que é muito bem famoso no Brasil, né? Então meu pai me levava bastante, então eu sempre estive ali nesse meio. Mas no Brasil é aquela coisa, né, cara? Você sempre acha que é uma coisa impossível, né? Muito dinheiro, é bem complicado, não é um hobby muito fácil de ter. Então, isso sempre ficou na minha mente, mas eu nunca levei para frente. Aí, como eu disse, vim para os Estados Unidos novo, né? Montei uma empresa. Quando eu tive o meu filho hoje, o Cauã tem 3 anos, quando eu tive meu filho, você teve aquele sparkzinho na mente, né? Falei, cara, eu tô ficando velho, meu filho tá aí, eu quero curtir com meu filho e correr atrás dos meus sonhos. Então, eu sentei com minha esposa e falamos, eu já tinha montado uma base boa, já tinha algumas casas de aluguéis, já tinha uma renda ali fora da minha empresa, então eu falei, eu vou vender a empresa, meu filho tá chegando, eu vou vender a empresa, vou viver daquela renda que eu já tinha ali pacífica e vou seguir atrás do meu sonho, que é ser piloto. Então eu fiz isso, cara. Vendi minha empresa, comprei esse Cessna de 1956, que é um Cessna, é a primeira geração do Cessna, que eles chamam de straight tail. Então o tail dele é reto, flaps manual, todo steam gauge, enfim, é old school. Comprei, que foi a melhor coisa que eu fiz pra minha vida, cara. Principalmente hoje em dia, que tudo é glass, né? Garmin G1000 e tal. Você aprender num Cessna desse já me jogou lá pra frente. Enfim, comprei esse Cessna, contratei um instrutor para me dar aula particular e fui que fui, cara. E nunca mais olhei pra trás. Eu lembrei aquela piada, né? I wanna buy an aircraft, but my wife says nah. Exatamente. E meu amigo, tive que convencer ela, viu? Olha, eu vou te falar assim, só nessa aula, isso aí, tudo, essa negociação já deve fazer uma masterclass em CRM, né? Para convencer a patroa. Vou vender a empresa, agora que nós estamos com filho, vamos comprar um avião, né? Tudo ao contrário. Exatamente. Agora o meu filho tá vindo. Masterclass do Dia dos Namorados desse ano vai ser como convencer a sua parceira a comprar um avião. Exatamente isso. Então teve aquele jogo de cintura, né? Meu filho tá vindo aí, vamos seguir o sonho, tá? Vou comprar um avião, vou aprender a voar agora. E deu certo, deu certo. João, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é sobre essa questão de instrutor, né? Porque no Brasil todo mundo aprende a voar, ou a grande maioria que a gente tem conhecimento aprende a voar em aeroclube, né? E muitas vezes o instrutor de voo, ele é ligado à entidade do aeroclube, uma escola. Né? E muitas vezes naquela fase momentânea assim da carreira e de idade normalmente jovem, ali entre os próximos seus 20 anos, e depois o instrutor de voo ele vai fazer outra coisa, arruma outro emprego, e a instrução ela vira só uma transição, né, no time building ali do aviador no Brasil. No FA, nos Estados Unidos é diferente isso aí, né? Conta pra gente. É diferente, e eu sei que vocês falaram para não entrar nesse conflito aí polêmico, mas aqui é bastante polêmico por vários motivos. Assim, você tem mais de 2 jeitos, mas os principais eles chamam de Part 61 e Part 141. O Part 141 é exatamente isso, é uma escola. Então você vai para uma faculdade de aviação, então tem um cronograma, tem, né, as lessons, tem bastante coisa que você tem que seguir, e
é bem mais avançado. Avançado assim, é acelerado, né? Então, para quem, por exemplo, para mim, que estava com filho, eu tinha empresa, eu tinha coisa, não dava para eu jogar tudo pro alto e falar, eu vou entrar na faculdade agora de segunda a sexta, né? Das 9 às 5 e, né, botar o resto da minha vida em pausa. Aí entra a Part 61, que eles chamam de meio que cowboy. Por quê? Você é tudo independente. Então, eu fiz as minhas aulas online, nunca entrei numa sala de aula, então tudo que eu fiz foi eu mesmo me ensinando né, nesses cursos online. E você contrata um CFI, que é um instrutor, que te dá aula, né, quantas vezes você puder pagar e quantas vezes você puder por semana, até você pegar essas, que aqui são no mínimo 40 horas, mas é muito difícil você conseguir com 40 horas. As pessoas que conseguem tirar o PPL com 40 horas são, né, seus pais eram pilotos, você já cresceu ao redor da aviação, fica mais fácil. Mas, no geral, a maioria das pessoas vai de 60, 80, até 100 horas para você conseguir, né, o seu PPL. Então, tem essa... muita gente fala, o Part 161, para você ser um profissional mesmo, não é tão bom quanto o 141, o que eu discordo, cara. É aquela coisa, tem vários jeitos de você chegar lá, né? Até porque as empresas mesmo grandes né, não estão muito preocupadas como você chegou, né? O importante é que você chegou e se você é eficiente na aviação ou não. Sim, e assim, a gente sabe que isso acontece no Brasil também, né, o nome dos capítulos, inclusive, é o mesmo, né, no Brasil. A gente aqui, dentro do podcast, a gente é apoiado por uma escola de aviação, que você já sabe isso, a gente está falando um pouco da polêmica, né, mas a gente tem alguns casos de pessoas, né, alguns conhecidos nossos, amigos e alguns convidados do podcast que também fizeram as horas, a gente chama no Brasil de fazer as horas por conta, né? E aí acaba sendo um pouco mais, e é o que a gente tenta fazer mais ou menos é difícil, mas é o que eu sempre tento pro Caio, pro Matheus, que, né, que eles não tem como chegar lá na Realizar e comprar o pacote de horas e fazer, e a gente sempre tenta ver se não tem algum avião particular para fazer, né? Mas enfim, e aí como é que foi esse teu acúmulo de horas até o momento, né, lendário da tua ida para Oshkosh, quando a gente se conheceu? Cara, eu dei muita sorte mesmo. E só fazer uma pausa aqui, só acrescentar alguma coisa. No Part 141, o grande problema que as pessoas comentam, que eu também concordo, é que você comentou você faz a escola, aí você vira um instrutor daquela escola, e é tipo um stepping stone para você pegar as 1.500 horas, que são o limite daqui, para você ir para o Regionals, para depois chegar no Majors, enfim, começar a sua carreira. Então, o problema daqui é que essas escolas, primeiro, eles um loan de $100 mil, mais ou menos. Então, né, você já fica amarrado com isso, $100 mil, e você é mais um, né, cara? Né? Uma escola grande, você é só mais um, e eles não estão... aí, né? Se você não consegue acompanhar o ritmo, eles te mandam embora, né? Você fica para trás. E quando você pega essa questão do instrutor, tem muito instrutor, cara, tem uma molecada aí que só quer chegar às 1.500 horas. Então, pode ver que esse ano tem bastante acidente, tem um instrutor que acabou matando ele e o aluno, né? Não sei se vocês... Enfim, o país todo ficou sabendo, né? Que ele começou a fazer TikTok, zoando do aluno, o tempo não estava bom, enfim, foi horrível, cara. Então, o ruim daqui é isso, muitas escolas meio que é um recipe for disaster, né? Eles meio que empurram ali a pessoa de um jeito que não é aquela paixão por aviação. Mas respondendo a sua pergunta, eu dei muita sorte, cara, de conhecer o Alex, porque o Alex, ele é CFI, ele é instrutor, mas ele tem mais 2, 3 carreiras, então ele é instrutor por paixão. Então ele não tem interesse nenhum de, eu só estou aqui para pegar minhas horas, né, ensinar você a pegar minhas horas e sair fora. Ele já tem uma carreira. Então ele ensina por paixão. E qual que é a diferença? Por exemplo, quando eu aprendi a voar o Cessna, eu só aprendi a fazer Power Off 180. E você notou isso, né? Até porque quando a gente voou, todos os nossos pousos, quando eu fiz, foi Power Off, né? Então, vai ali na banguela. E que é bastante importante, caso, né, você tenha um pane no motor, você sabe, né? O seu glide speed, enfim, já te coloca ali num safety zone.
Então, tudo para ele, todos os ensinamentos que ele faz é em questão de safety, né? E que é bastante importante. E ele é piloto de acrobacia, né? Ele compete de acrobacia. Esse Crystal Nig aqui atrás, aliás, é dele. Então, ele já tem uma experiência mais avançada. Então, ele sabe como ensinar o aluno e como empurrar o aluno ali para o aluno ser um piloto melhor, né? Enfim, então eu fiz todos esse curso com ele e com que mais ou menos o que todo mundo achou uma loucura, com mais ou menos umas 100 a 150 horas, eu falei, esse ano eu vou para Oshkosh sozinho. Então me preparei, estudei, e eu moro no sul da Califórnia, e o Oshkosh em Wisconsin, e o meu avião de ground speed, ele faz no máximo 100, né? Então, você faz os cálculos aí, deu 25 horas por perna, né? Mas assim, eu fui parando, eu quis pegar aquela experiência. Então, eu fui parando em todos os estados, pousava, conhecia, parava no FBO, pegava um carro alugado, ia conhecer a cidadezinha e tal, conversava com o pessoal, então não tinha aquela pressa de chegar, né? Então demorou bastante, mas, pô, cara, foi uma experiência sensacional. A gente podia passar um tempão, né, falando sobre essa tua operação, mas eu queria que tu desse alguns highlights só, né, de alguns aeroportos, ou de como é que foi o cruzamento, que a gente comentou aquela vez, né, que tu tem que fazer o cruzamento das Rockies, aí tem lugares para passar, e depois o geral, assim, da tua emoção, da tua alegria de chegar lá, de fazer a Rival, e depois, né, onde tu ficou acampado na feira mesmo, não ficou no avião, né? Sim, acampado na feira mesmo, peguei uma barraquinha, montei do lado do avião, levei 2 peças de picanha. Esse é sonho, né, cara? Levar picanha e fazer picanha nas costas. Então, levei 2 pecinhas de picanha e fui. Alguns highlights. Primeiro, aqui no sul da Califórnia, como o tempo é sempre bom, por exemplo, aqui está o inverno, hoje vai dar o dia, hoje está 50 agora, mas agora são 7h20 da manhã, mas hoje vai dar 70 a temperatura. O que se você for no meio do país, por exemplo, um Missouri, por exemplo, tá 30 graus com sensação de 2, ou seja, neve pura, né? Então, aqui, como o tempo sempre é bom, um piloto aqui não está acostumado com as variações do tempo. E como o Oshkosh é tipo no final do verão, o que acontece? Quando eu saí daqui, cara, eu não tinha muita noção o que era density altitude. O que isso abriu minha cabeça, foi uma coisa incrível. Quando eu fui passar por New Mexico, o density altitude estava de 8.000 pés. Então você imagina, cara, na verdade era 8.400 pés. E, claro, eu estudei, me preparei, mas, cara, você pode ler o que for, senão aquela sensação de você colocar full power, você está acostumado a ter um climb de 800 por minuto e desce para 100, 150, e você tá ali no stall ali, quase beirando o stall, você fala, putz, esse avião não vai subir, cara, o que é isso? Não é uma sensação boa. Mas aquela coisa, né? Eu fiz os cálculos, eu fiz o meu rollout speed, fiz os cálculos certinho, o meu peso, tudo certinho, para eu ter certeza que eu ia conseguir, né? Mas isso foi uma das coisas principais. Density altitude, a questão do Rocky Mountains, muita gente cruza. Quando vai daqui, cruza o Rocky Mountains. Na minha cabeça, eu pensei, cara, eu tenho filho, tenho esposa, eu não tenho essa pressa de chegar lá. Então, em vez de eu passar reto e cortar, sei lá, 1 hora, 2 horas, cara, eu vou beirar ali o México. Então, eu passei por New Mexico no final do Rockies, porque tinha uma montanha bem alta ali no final do Rockies, mas se eu tivesse uma pane de motor, eu conseguia, com o meu glide speed, eu estava voando a 9.500 pés, eu tinha um glide suficiente para pousar ali num campo, em alguma coisa, né? Se eu fosse cruzar o Rockies, cara, eu tenho um tempo ali de 3 a 4 horas que você não tem nenhuma opção. Aí você tá voando com um avião de 1956. Claro, eu fiz todas as revisões, tá tudo certinho, mas é um avião antigo, né? Só tem um motor. Então, acabou esse motor, já era, né? Você vira um glider. Cara, eu não quis correr o risco de acontecer alguma coisa e não ter uma saída.
Então, eu propositalmente fiz o meu fly plant, indo lá por baixo, passei quase que na fronteira ali do México e comecei a subir por Texas, Arkansas, Missouri, até chegar lá em Wisconsin. Entendi. Aí já duas lições, né, muito importantes, né? Density Altitude para a gente é um tópico que não é muito explorado, até vou te falar que até teria que perguntar para a meninada que está no Brasil aí, se discute. Eu lembro de falar sobre isso nas aulas de teoria de voo e tal, mas que nem ele falou, na vida real mesmo, né? E na época de táxi aéreo, pô, tu tava single pilot no teu avião, tu tinha que botar gasolina, mas né, a tua carga, teu load do teu Cessna tava conservativo em vários fatores, né? Mas Exato. é uma coisa que é muito interessante a gente pensar, né, para outros tipos de aviação, às vezes, né, um King Air, um Citation que vai decolar de uma pista né, de elevação. O Brasil tem muita temperatura alta também, né, e é um convite, né, coloquem na internet aí, né, Density Altitude Calculator, né, testa aí época de táxi aéreo minha lá, Salvador 35 graus, né, ver o que dá aí um QNH baixo, né, vai ver o que dá a density altitude do aeroporto a nível do mar, né? Exatamente. Exatamente. Você pega um aeroporto que é bastante acima do nível do mar e a temperatura é muito alta, cara, o performance do seu avião desce muito, é significativamente horroroso. É horroroso. Eu tive uma experiência com isso em Poços de Caldas. Poços de Caldas, para quem é daqui da região de São Paulo, sul de Minas, é um lugar, tem uns desafios, não diria que é extremamente desafiador, mas tem uns desafios. E eu estava solo nesse dia, fui arremeter, e o avião não subia por nada. Tipo, foi exatamente o que você falou. Estava um dia quente, pressão baixa, eu fui arremeter, e, cara, a performance tava um negocinho preocupante ali, sabe? Mas é normal. Mas, assim, aqui no Brasil, pelo menos o que eu vejo, né, como se comparado ao Félix, é você, quem tá mais próximo do nível de instrução, sou eu aqui. Cara, aborda muito por cima, assim, no curso teórico, cara. Na prática, porque a gente... por mais que tenham dias muito quentes, aborda muito por cima, não é no mesmo nível de detalhamento e de importância que eu vejo que o EASA dá. Eu acho que isso, como a gente falou no episódio passado de gaps, um dos grandes gaps que a gente tem na instrução aqui no Brasil é isso. Né? Dentre várias coisas diferentes que eu vejo que talvez não façam tanto parte do contexto brasileiro, mas que deveriam ser abordadas com mais ênfase. Exato. Eu acho também uma das questões é que o clima também aqui dos Estados Unidos é totalmente diferente, né? Não é igual ao do Brasil, aqui muda bastante. Então, às vezes você voa num lado do país que não é tão significante igual do outro lado do país. Igual eu falei, o service ceiling do meu avião, do Cessna, se eu não me engano, são 12 mil, 2.500, 3 mil pés. Então, se você já começa com 8.500, não é complicado, né? É bem complicado. Então, é uma das coisas que você tem que prestar atenção, porque a coisa pode ficar feia. E só eu acho que é bem por aí mesmo, né? Só seguindo esse raciocínio. Outra coisa que foi meio que um highlight, claro, o weather, né? Igual eu falei, aqui eu tenho sorte que na Califórnia o tempo sempre tá bom. Mas quando eu comecei a cruzar ali para a área do Texas, na época do verão, é muito thunderstorms, cara. É muito, mas muito mesmo. Então eu tive que desviar bastante de células, né? Subir e descer e aprender a ler, né? Ali é um cumulus cloud, ali, né? Não vou para esse lado, vamos para o outro, vamos desviar desse. Então meio que você aprende a ler, né? O tempo, se está ficando feio. E teve, no Texas eu tive que pousar, não era um pouso de emergência, mas eu estava fazendo o fly following, o que eu não sei como funciona, não sei se você quer entrar nesse assunto do fly following, como que funciona aqui, não sei como que funciona no Brasil, mas aqui o fly following é um serviço grátis assim, né? Você está pagando nos seus taxes, mas é um serviço grátis que eu sempre, quando estou voando, principalmente com a minha família, uma viagem longa,
eu tento pegar o Fly Fallon porque eles meio que te protegem, né? Então, eles te acompanham, eles te dão uma determinada distância de uma aeronave a outra, quando você está voando, enfim. É um serviço bem legal. E eu estava nesse Fly Fallon e eles me comunicaram, o controller falou que tinha um 777 que estava falando que estava medium turbulence. Então, cara, para um 777, se tá medium turbulence, pro meu Cessninha, mano, é um furacão, né? É horroroso. Então eu falei, tô fora. Então pousei, procurei ali o aeroporto mais próximo, pousei, peguei um hotelzinho e falei, vamos tentar de novo no próximo dia. Enfim, o tempo foi realmente outra coisa que foi bem alarmante. E a questão mesmo de chegar lá, cara, muita gente tem medo, o que realmente é caótico, né? Para quem não conhece, só jogar no Google aí, coloca Oshkosh Arrival, é uma loucura. Mas se você estudar certinho o Frisk, né, chama Frisk Arrival, e se você ir sabendo o que você tem que fazer, os seus escapes, para onde você vai quando é o go around, enfim, é bem tranquilo. E foi, nossa, é emocionante, cara. Quando você pousa, é uma sensação, não dá nem para descrever. Cara, só não consigo nem imaginar, porque aqueles sentimentos que o cérebro fica tentando né, encapsular também. Se não dá para descrever, não dá para entender também, né? Sem vivenciar. Né? A gente brinca, né, que explicar o evento todo do Oshkosh já é difícil de escrever, né, de descrever, porque ele realmente ele é de uma magnitude assim, ele é completo de várias formas, que tu tem que realmente escolher várias maneiras de explicar, né? Desde aprender a fazer rebite na asa do avião, warbirds ou os caças voando, o show noturno e a interação com as pessoas, né? Tanto que vários episódios e inclusive amizades, elas se formam ali no Oshkosh e você ir de avião com o teu avião até lá é um feito que fica na memória para sempre. Então, assim, acho que para ti deve ter sido um divisor de águas na tua aviação, né? Antes de ir para o Oshkosh e depois. Com certeza, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que eu sou um piloto bem melhor e minha mente abriu muito mais, tanto no caminho de Oshkosh. Eu aprendi mais no caminho do que lá em Oshkosh, eu falo para as pessoas. Sim. Eu aprendi mais nesse caminho, chegando até lá, porque quando você chega lá, né, cara, igual eu falei, é picanha no cu, é oba-oba, é amizade, você meio que desliga, vira uma Disney, né, Disney da aviação. Mas para tocar no assunto que você falou, cara, o senso de comunidade da aviação é sensacional, cara. Com certeza é uma das coisas que eu nunca tinha vivenciado antes. As amizades e realmente o senso, todo mundo quer ajudar, um ajuda o outro, cara, todo mundo quer aprender junto. Sim, tem um egozinho, né, que é normal do ser humano, mas esse senso de amizade é sensacional, de comunidade. Esse era o próximo tópico que eu queria, né, inclusive, trazer para a gente conversar, que é sobre essa comunidade, como que é a interação da aviação geral aí nos Estados Unidos, porque é muito mais acessível, né? É mais fácil, prático, assim, né? A gente teve uma oportunidade, eu tive a oportunidade de no pernoite, vivenciar um pouco disso contigo, mas, né, se a gente puder explicar para a audiência, assim, como é que é o dia a dia na aviação geral aí, João. Cara, a aviação geral, o jeito que eu explico para as pessoas vai ali com liberdade. E que para o brasileiro é quase meio estranho, né? Quando eu falo para amigos brasileiros, principalmente para quem, igual vocês são... Agora vocês, claro, vocês já vieram aqui, você sabe como é que funciona, mas para um brasileiro mesmo, que muitos brasileiros agora... entra em contato comigo, né, no Instagram e tal, que eu tô com bastante seguidores agora, o pessoal tá meio que me conhecendo, enfim, bastante brasileiro vem, entra em contato, tal, faz perguntas, e, cara, é difícil explicar para um brasileiro essa questão da liberdade, porque, cara, aqui, você, por exemplo, hoje, depois que a gente conversar aqui, quando a gente desligar, eu posso pegar meu avião, sair daqui sem falar com ninguém, sem falar uma palavra, não preciso nem falar que eu tô fazendo o meu departure.
certo? Eu posso cruzar o país sem falar com ninguém, pousar em outro aeroporto lá em Nova York, que não tem uma torre, sem falar com ninguém, cara. Fazer o que eu quiser, a altitude que eu quiser. Enfim, é uma coisa bem alarmante, que, claro, às vezes é bom e ruim, né? A coisa ruim é que hoje em dia, por 2024, cara, não custa você comprar um rádiozinho por $20 e fazer os seus calls, né? Turning base, turning final. Mas aqui ainda tem aquele tiozão da Segunda Guerra Mundial com um avião dele de 1940 que vai te cortar ali na final e sem comunicar, sem nada, né? Infelizmente ainda tem isso. Então você tem que ficar de olho ali quando você está chegando para pousar. Mas a questão da liberdade, cara, é até difícil explicar, cara, porque é uma sensação muito boa, cara. Você que me acompanha no Instagram, você sabe, cara, eu vou para praia com meu filho, com minha esposa direto, eu pego o avião, a gente vai pro restaurante, a gente faz tanta coisa, cara, a aviação geral, sem sombra de dúvidas, mudou a minha vida. E em termos de comunidade, assim, de interação, lembra quando a gente foi fazer o voo, a gente foi lá buscar umas peças, né? E aí a gente conheceu uns senhores que estavam ali com seus aviões também, e ele até sabia qual era o tipo do motor que tu tava lá, né? Ou modificação do teu motor. Então, assim, tem essa cultura, assim, queria que tu falasse um pouco. Exatamente, engraçado você falou isso. Aquele rapaz entrou em contato comigo no Instagram e me mandou mensagem, falou, eu te encontrei lá, e foi legal, você viu, ele até deu, ele, pelo jeito, ele sabia exatamente o que ele estava falando, né? Que deu bastante conselho, a gente trocou uma ideia boa ali, ele realmente entrou em contato, falou, se você precisar de alguma ajuda e tal, eu até mandei foto para ele, que agora eu estou mudando o painel. Cara, esse senso de comunidade é muito bom. Um exemplo sensacional também de Oshkosh. Todo lugar que eu pousava, cara, o pessoal vinha, você tá vindo na Califórnia, nossa, você precisa de alguma coisa, você não tem carro, eu te levo. Um tiozinho me levou no restaurante, eu almocei com ele, nunca vi na vida, entendeu? Começamos a falar de aviação lá por horas, almocei com ele. Aqui no meu aeroporto, todo mundo ajuda todo mundo, então a gente tem um A&P, que é um mecânico da aviação aqui, né, que ele tem um hangar aqui também, então ele ajuda todo mundo. Se eu precisar de qualquer coisa, eu posso fazer uma ligação aqui agora e o cara vem e me ajuda. Cara, é um senso realmente de comunidade incrível. Outra coisa que é até difícil explicar, né? Ninguém tenta passar a perna em ninguém e todo mundo quer aprender com o outro, o que eu acho bastante interessante. Então, eu aprendi mais aqui do que eu aprenderia em qualquer universidade de aviação do mundo, sem sombra de dúvidas. Isso é muito legal, é bacana de ouvir porque dá realmente uma outra visão, né? E eu justamente queria te convidar para fazer esse episódio, né? E falar sobre as tuas ideias, as tuas visões, porque a gente muitas vezes está acostumado com o que seria só uma aviação 141 e vai entrar aqui, vai ser instrutor e vai se desenvolver, né? Dentro daquele jeito meio estereotipado, meio padrão, especialmente no Brasil é muito padrão, né? Que você vai se tornar instrutor, né? Tipo, é muito comum que você vai seguir esse caminho, né? Mas é possível que isso aconteça, né, mais e mais no Brasil, hoje em dia que, né, tá tendo mais avião, né, privado para voar, e dependendo da cidade, no Brasil também, dependendo de onde você vai voar, acho que tem a chance de você conseguir mais aviões que permitam você fazer os voos e anotar as horas, né? Mas eu acho que isso depende da cidade. A gente sabe mais de, talvez, lugares, sei lá, como Goiânia, Campo Grande, né, que tu consiga voar um avião, um Cessna desse, assim, né, e fazer a hora de voo sem precisar ir para uma escola. Mas esses são assuntos um pouco mais separados. Uhum. E aí agora eu quero te perguntar como é que funciona essa tua aviação de tail dragger aí, que agora eu tô vendo que tu tá super amarradão em voar avião, que em português a gente chama de convencional, né? Convencional, né, no português, o termo. Cara, tô gostando bastante. Quem quiser acompanhar também, a gente está fazendo um seriezinho lá no YouTube das aulas. Eu acho que até hoje sai a minha segunda aula.
Eu já fiz minha terceira, então a gente tá soltando os vídeos mesmo que devagar. E, cara, é outro tipo de aviação e apaixonei. É tipo, cara, uma referência é igual você dirigir um Tesla versus o meu Corvette, que é um carro manual. Entendeu? É completamente diferente. Você precisa prestar atenção em outras coisas. É bem mais gostoso, cara. Porque, assim, com o Cessna, eu estava acostumado a ser meio que reativo, a palavra em português. Quando você reage, o avião faz alguma coisa, você reage. É isso? Então, eu era reativo. Então, o avião puxava para a esquerda, eu pisava ali no rudder para a direita. No convencional, no J3 Cub, você não pode fazer isso, cara. Porque vocês vão ver, não sei se você acompanhou na primeira aula, cara, foi uma cobrinha. Eu no runway era uma cobra, eu ia para um lado para o outro. Exato, para um lado para o outro. Justamente por isso. Demorou um pouquinho para eu aprender que eu tenho que ficar ali no rudder o tempo todinho para eu me manter reto. Então, isso foi um challenge. Tem o throttle na minha mão esquerda também, que eu não estava acostumado, né? O motor ali, o acelerador, não sei como é que fala, na mão esquerda também. Foi um challenge, e o manche, o stick aqui no meio das pernas também, mas isso não é muito complicado, né? Você acostuma fácil. Mas voar um avião daquele, ele é devagar, você voa abaixo, as janelas aqui abertas, o sol batendo, o vento batendo na cara, nossa, sensacional. Apaixonei mesmo. Outro tipo de aviação. Vou ter que fazer um pernoitinho aí pra gente fazer esse tira-gosto também. E você voou no convencional, né? No Brasil você aprende, como que funciona no Brasil? Você aprende no convencional? Depende da escola. Tem escola que ainda hoje tem. Eu diria que, assim, pegando por amostragem, tá ficando uma coisa rara, porque manter tá difícil. Uhum. Tá difícil aqui no Brasil manter esses aviões. Hoje, especialmente as escolas novas que estão abrindo, não é uma crítica, mas eles estão trabalhando com aeronaves mais modernas, né? Especialmente depois que liberou a utilização do LSA aqui no Brasil, né? O Light Sport, para as horas visuais, então eles já estão trabalhando com essas aeronaves. Hoje em dia tá ficando um pouquinho raro você encontrar um convencional, um tail dragger, para fazer as suas horas aqui. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, porque, cara, é um ensinamento, o tal do stick and rudder, né, cara? Você vira um piloto melhor. Depois que eu comecei a voar, eu concordo, cara, que eu acho que todo piloto, principalmente do PPL, devia pelo menos pegar o seu tail dragger, pelo menos ter uma experiência do tail dragger, cara. Que realmente você pega as manhas, é por sentimento, até porque eu acho que no Brasil é o Paulistinha, né? Aqui é o J3 Cub. Pelo que eu entendo, é o mesmo avião, é isso? Similares, mas são equivalentes. Mas também um que é muito famoso aqui no Brasil é o Boeiro, né? Que é um argentino que comeu bastante fácil, ficou pesadinho se comparado ao Paulistinho. Mas é o mesmo esquema, você senta um na frente do outro, não é do lado. Tem o Dragger também. Exato. Então, interessante que você, principalmente na área de instrução, cara, eu não consigo ver muito dos painéis, porque tem uma pessoa, o meu instrutor tá aqui na frente, então muita coisa tem que sentir quando é a hora de tirar o tel, sentir quando tá na hora de subir, muito sentimento, né? Você tem que meio que sentir o avião, o que, pô, não dá pra você ensinar isso, né? É interessante que tu falou que é tirar, porque aí nos Estados Unidos é considerado um endorsement, né? Exatamente. Então, é assim, um endorsement que você não tem uma determinada de horas que você precisa atingir. Então, por exemplo, você que já pilotou, né, já tem uma experiência boa. Se você for fazer isso aqui, cara, em uma aula o instrutor já consegue botar a assinatura lá e te dar o endorsement. E tem pessoas que demoram 25 horas, né, para ter o endorsement. Então vai do instrutor. E claro, o instrutor não vai assinar e colocar o nome dele ali, que é um liability, né, sem o aluno, sem ele ter certeza que o aluno sabe o que está fazendo. Então tem gente que consegue em 1 hora e tem gente que demora 25 horas de voo, né, para pegar esse endorsement. Entendi. Tá certo. E aí o próximo passo, agora que você tá voando o J3, você vai começar a querer fazer acrobacia, porque eu tô vendo a progressão aí. Né? Pode ter certeza que vocês vão escutar aí João Felipe no International Aerobatic Club aí, daqui um tempinho. Conta pra gente um pouco sobre os hangares aí que tu tá, né, essa configuração em T, porque tem alguns detalhes do que pra ti é normal, que na maioria dos aqui no Brasil não é normal. Eu lembro, acho que não sei se eu falei no episódio com
com o Thiago da Ave House ou não, ou se eu falei algum outro lugar, mas tem... Para vocês aí, né, existem esses T-hangars e acaba se criando uma sociedade assim, tipo, que é mais fácil ter o hangar, os hangares são menores, né, vocês dividem os hangares e tal. Então fala um pouco sobre como é que é a operação de vocês aí no teu aeroporto e a hangaragem e tudo mais. É bem normal os T-hangars aqui, e como que funciona a estrutura? Você tem esses T-hangars, você consegue colocar 2 aviões pequenos, né, dos aviões pequenos de GA, mas a maioria das pessoas faz igual eu fiz. Você coloca um avião, aí você coloca um sofá aqui, uma churrasqueira, você faz meio que um man cave, né, a sua casinha ali fora de casa. Mas a maioria das pessoas colocam só um avião. Muitos aeroportos, principalmente os aeroportos pequenos, cara, é complicado essa questão do hangar, porque você tem um waiting list de, por exemplo, 2 anos. Tem aeroporto aí que quase tem 10 anos que a gente está na fila de espera e não consegue, porque quem tem não deixa, vai passando por filho, que passa por neto, ninguém quer soltar. E aqui, por exemplo, se eu fosse vender o meu hangar, antes de eu anunciar, cara, ou eu vendia para alguém aqui que eu já conheço, ou muitas pessoas alugam o seu, falam, não vende, deixa eu alugar de você, que aí você não precisa, eu pago, faço as prestações, pago tudo para você, antes de colocar outra pessoa que você não conhece. Então, infelizmente, aqui tem muito do tal do gatekeeping, né? Que você quer manter aquela sociedade ali e não quer abrir as portas para quem você não conhece. Então, muita gente, eu mesmo, eu tenho o hangar aqui do lado, aí como a gente começou a escola agora, eu pago metade de mais 2 hangars para colocar mais 2 aviões, então muita gente faz esse share, né? Entra em sociedade, faz um contratinho, entra em sociedade e faz o share do hangars. Bem normal isso. Para quem não conhece o que a gente está falando, né? O T-hangar é um hangar em formato de T, né? Então, eu não sei se até que tamanho de avião caberia nesse hangar aí? Será que cabe um King Air ou não? Não, um King Air não cabe. Cabe que tem um King Air aqui, mas aí só cabe isso. Então você não consegue colocar um sofá nem nada. Só para dar uma dimensão pro pessoal, tipo, coloca um King Air e ele é em formato de T para poder caber as asas, né? Na parte que você entra com a cauda na parte que seria a base do T, né? E ali fica as asas para frente, o avião entra, né, de ré e sai de frente ali numa boa. E né, o João, ele fica baseado num aeroporto lá que se chama Hemet, que é na região ali leste se tu puxar ali do sul de Long Beach, quase que a radial 90 de Long Beach, assim, vai passar em cima das montanhas e vai ter o aeroporto de Hemet. E é interessante que, eu não sei se tem no Brasil, assim, são várias linhas de hangar, né? Aí eu lembro que quando a gente foi de avião, aí eu abri o Google Maps para olhar, são 6 linhas de hangares compridos, assim, e esses, dentro desses hangares ali tem, tipo, em cada lado tem uma taxiway na frente e outra atrás, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de hangares super pequenos, né, e todos conectados um no outro, assim, então é um negócio muito legal, né? Exatamente, e é bem interessante para o aeroporto também, porque, claro, o governo ganha dinheiro, né, com isso, com os aluguéis e tudo, mas cabe muito mais. Então, você para pensar, como é em formato de um T, a bunda do T aqui do meu hangar vai na lateral da bunda do T do outro lado, do hangar da frente. Então, você vai meio que encavalando eles. Então, essa fileira que você falou, cabe muitos T-hangars. E, se eu não me engano, só nessa fileira aqui, deixa eu ver, são quase 18. Então, 18 vezes 6, né? E, na verdade, os 6 que você viu são só desse lado. Do outro lado também tem mais hangares. Então, são muitos. É bastante. Muito massa, cara. Muito legal mesmo. Dá pra dar uma noção de como é que são os finais de semana aí também, né? As confraternizações e as coisas que vocês inventam, né?
Assim, é churrasco quase todo final de semana, cara. E é festa de final do ano. É realmente uma comunidade, cara. E, cara, eu não sei se no Brasil tem muito disso. Eu imagino que tem, assim, nesses clubes não tem essa comunidade. Você traz a família, traz, né, os seus filhos, final de semana. Enfim, a gente faz um voo ali, depois volta, todo mundo se reúne, toma uma cerveja. Tem muito disso? Cara... Tem, mas depende do lugar, depende do aeroporto. Os aeroclubes, né, inclusive eu sou sócio do Aeroclube de Blumenau, por exemplo, né? A gente precisa meio que batalhar para ter a parte social dentro da escola de aviação que os aeroclubes se tornaram. E vocês, ao contrário, vocês têm uma aviação, né, particular que vocês curtem um monte e vocês estão homologando uma escola, né? Então, assim, né, vocês estão aí falando em formação do aviador num Part, como é que é? Part 61. Exato. E no Brasil, né, quando eu converso lá com o pessoal do Aeroclube, a gente tenta investir, né, nos nossos esforços lá para, por exemplo, manter um PA-18 voando para o sócio poder fazer um voo de avião convencional quando o sócio está lá querendo ir para aproveitar o final de semana, né? Então, assim, o que acontece muito naturalmente aí nos Estados Unidos, né, pela facilidade, pelos preços, no Brasil a gente meio que tenta né, incentivar e tem que ter uma gestão, assim, a não ser que o usuário que seja privado, particular, que tenha realmente os recursos para ter o seu avião, né? Mas, cara, a gente sabe que no Brasil tudo é mais caro, a gente está falando tudo em dólar, então, assim, se for para comprar um Cessna 1950 e pouco e levar para o Brasil já vai ser caro, as peças são caras, né? Para vocês que estão aí em dólar é um pouco mais acessível, né? Muito mais acessível, né? Até porque o pessoal aqui tem um trabalho normal, né? Tem muita gente que faz um trabalho que eles chamam de 9 to 5, né? Junta dinheiro e compra um aviãozinho. O que no Brasil, na minha cabeça, seria impossível você ter um trabalho normal e poder comprar um avião. Não tem como, não existe isso. Né? É por aí. Bom, a gente falou um pouco sobre essa questão de conflito de interesses, né? Todo mundo sabe que a gente tem o apoio da Realizar a Escola de Aviação lá em Torres, mas, cara, como são áreas bem distintas, assim, a maneira que vocês estão trabalhando é diferente do que um aluno no Brasil consegue fazer na Realizar lá no Brasil. Eu queria que tu contasse um pouco sobre esse teu projeto, porque, cara, faz parte do teu projeto, sabe? Colocar o teu avião numa escola e né, eu sei que depois tu vai querer o teu instrument rating. Como é que tu vai fazer isso e como é que funciona a homologação da escola aí que vocês estão fazendo? Sim, cara, eu já vou aproveitar e meio que associar com o meu futuro, que eu tenho na minha cabeça para o meu futuro na aviação. Assim, como eu tinha explicado no começo, eu meio que me aposentei, né? Fui correr atrás dos meus sonhos e depois que eu entrei nesse mundo da aviação, cara, de verdade mesmo, outras oportunidades aparecem, né? Sempre. Então, apareceu essa oportunidade da gente montar uma escolinha e na nossa cabeça, o que a gente queria fazer? Focar no stick and rudder, que é realmente você formar um piloto bom, não só formar um piloto para, né, pegar a sua carteira e fazer o que você quiser. Não só, a gente não quer formar aquele piloto que esse aqui é só uma transição para eu chegar na American Airlines, entendeu? Não, a gente quer formar um piloto que consegue fazer um tail dragger, que já tem uma noção de aerobatics, um overall, né, um piloto overall. Então, esse era o goal que a gente tem para a escola. Aí, o que a gente fez? Como eu falei, eu tenho esse Cessna, a gente colocou esse Cessna na escola. A questão de homologação é palavra, é isso? De Homologação. Homologação. Aí, saiu. É até fácil, cara. É papelada, né? Então, claro, você tem que montar um LLC, tem que ter uma companhia, enfim, é papelada e jogar o dinheiro para o governo, mas não é tão complicado assim. Seria mais complicado, por exemplo, se eu quisesse fazer uma escola focada para pilotos internacionais, que dão o I-20, né? Para quem já
estudou fora, tem a questão do I-20, é mais complicado, que tem imigração, isso e aquilo. Então, aí precisa né, é mais complicado. Mas para você montar uma escola mesmo de aviação, é bem simples. Enfim, esse era o nosso goal. Montamos. Aí agora eu estou colocando o Cessna, agora já está fazendo o upgrade para ele ficar AFR. A gente está colocando 2 G5s, um Garmin 175. Estamos mudando bastante. Vai ser outro avião. Então, esse avião vai ser principal para AFR, para a gente dar aula no AFR. Aí a gente tem o J3 Cub para fazer o tail dragger. Aí temos um Decathlon. Não sei se você conhece qual que é o Decathlon, mas é um avião tail dragger também, muito bom para acrobacias, né? Então, esse vai ser de acrobacia. E a gente tem um VTEL Bonanza, que é o High Complex, para você pegar o seu performance High Complex. Então, esses são os aviões da escola. E estamos tocando, cara. Estamos indo devagar. Igual eu falei, a gente não está pegando todos os alunos, a gente quer mesmo estudar o aluno, quer aluno mesmo que está interessado, né? E a gente vê que é isso mesmo que ele quer. Porque, cara, a aviação, ou você joga tudo lá, ou você não joga. Na questão, só fazendo um pause aqui, o que eu acho interessante no Brasil, cara, você falou, não é muito difícil. Às vezes isso é ruim aqui, porque aqui tem muita molecada que tem os pais com uma condição financeira muito boa, então o pai só quer falar que, meu filho é piloto, entendeu? Então tem muita molecada que não tem interesse nenhum, cara, que fica naquela área que você quase não é safety, né? Você só quer postar no Instagram que você consegue pilotar um avião, entendeu? Você dá para ver que o aluno não tem vontade nenhuma, é mais para falar que é piloto. E esse tipo de aluno não é o que a gente quer o aluno realmente que é apaixonado, cara, que vive isso, que realmente quer viver a aviação, não só para falar que eu consigo pilotar um avião. E para mim, cara, o meu foco, eu quero chegar no Cal Fire. Para quem não conhece o Cal Fire, como eu explico? Você é tipo um bombeiro, mas você é um piloto na parte de bombeiro da Califórnia. Então, aqueles aviões, quando tem um fogo nas montanhas, que aquele avião vai a 200 pés e solta aquele retardant, que chama, que é aquele líquido, não é uma água, né? É um retardante para meio que conter o fogo. É isso que eu quero fazer para o meu futuro. Mas até eu chegar lá, cara, são 1.800 horas total time. Eu preciso ter 800 horas de multi, né? Multi-engine. Eu preciso ter mountain time. Então, eu preciso ter outro trabalho até eu ter a experiência mínima para poder imaginar colocar meu resume lá. Então, eu montei essa escola para eu realmente pegar a experiência, né? Para eu poder futuramente entrar no Cal Fire. Já tá mirando o DC-10, velho? Exatamente. Então, você começa no Cal Fire, quando você entra, é um OV-10, né? Que é aquele que o OV-10, você decola primeiro, você fica fazendo right turns em volta do fogo, aí atrás de você tem um bombeiro realmente que dá os coordination, né? Lateral, enfim, para o tanque vir depois e soltar. Então você começa com isso e depois de 2, 3 anos você vai pro DC-10, aí o bicho pega. Aí é emoção. Para você que tá curioso em saber um pouco mais sobre isso, a gente aqui no Farol de Pouso, a gente fez um episódio com os pilotos que voam essa aviação já, e a empresa se chama Tanker. Então vamos achar aqui. Legal. Não sei se tu sabia que a gente tinha esse episódio, mas a gente não sabia. Nossa, com certeza, assim que eu desligar eu vou ver. Nossa, legal, maravilha. Ele até levantou da cadeira. Eu vou procurar para vocês aqui. Eu vou mandar para depois o Caio e o Henrique podem colocar o link na descrição. Mas é bem interessante. Ele fala sobre essa operação, né? Ele fala sobre... E é tudo em inglês o episódio, né? Mas ele fala sobre a operação desse suporte todo, de como é que é a coordenação. E eu vou tentar achar aqui para te mandar depois para tu poder escutar. E é isso aí, cara. Pô, a gente já tá aproximando aqui nossa marca, nosso target de 1 hora. Queria agradecer a tua presença em ter vindo aqui falar com a gente. Cara, queria, se tu pudesse passar um pouco
da tua visão, assim, pô, como brasileiro que foi para fora, sabe, de dificuldades, passar uma palavra de incentivo, sabe, para um garoto que às vezes não sabe para onde ir, o que fazer, mas ele tem o sonho de se tornar aviador. Queria que passasse a gente terminar numa high note aí de motivação, que eu acho que tu é um cara que tem um coração apropriado para esse tipo de filosofia. Com certeza, cara. Parece até clichê, né? Mas siga os seus sonhos, cara. Independente de qual seja, siga os seus sonhos. Porque, pô, aquele garoto de 17 anos, lá em Goiânia, se você falasse que com 35 eu estaria onde eu estou hoje, eu daria risada, entendeu? Eu falar, impossível, não tem como. Então, cara, não tenha medo de começar do zero. O que eu fiz, cara, minha família toda, eu tô aqui, sou eu, meu filho, minha esposa, minha família toda, os amigos, deixei todo mundo no Brasil, vim correr atrás dos meus sonhos, com 17, igual eu tinha falado. Depois, aí, agora eu já comecei tudo de novo, vendi empresa, comecei do zero de novo, para seguir meu sonho de novo, cara. Corra atrás dos seus sonhos. Vou ser sincero, não é fácil, cara. Brasileiro, imigrante, negro, tem bastante lombada no caminho, mas, cara, é aquela coisa. Vai para frente, não olhe para trás, cara. Se é isso mesmo que você quer, pode correr atrás que dá certo, cara. E mesmo se não der certo, cara, você, por exemplo, a gente tá falando do Call Fire. Antes, eu nem sabia que existia isso. E eu nunca saberia se eu não chegasse até esse lugar, entendeu? Então, às vezes, uma coisa que não dá certo abre porta para outra coisa que você nem tinha ideia que existia. E você nunca ia chegar lá, nunca saberia se você não tentasse. Maravilha, bem isso aí. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela, né, cara? Exatamente. Muito Exatamente. Bom. Jay, então fica aqui o convite para você achar eu te mandei o link no WhatsApp, vou deixar para a galera aqui também. Nós tivemos um bate-papo aquela vez com o comandante Matthew Ringline e o meu amigo Ezequiel Sicardi. Então tem até uns extratos, fala sobre a flying career dele, depois fala sobre os tipos de retardant. Aí, né, que legal. Tem algumas coisas legais ali. A capa é uma foto bem bonita do DC-10 da Ten Tanker aplicando o retardant, né, em muito legal. Animação deles aí. João, cara, obrigado mesmo. Obrigado por, né, investir esse teu tempo aqui junto com a gente. Né, você saiba que você está, né, impactando não só na sociedade, né, dos Estados Unidos de uma maneira positiva através da tua presença nas redes sociais, mas também, né, como um ícone para os brasileiros que querem, né, seguir uma aviação e fazer a sua carreira de uma maneira diferente. E eu acho que você, né, tá fazendo isso de uma maneira com maestria muito grande, né? E, cara, obrigado por ser esse cara muito querido, né, amante de picanha e que nos recebe de braços abertos. Hoje é um prazer a gente ter aqui a tua presença no nosso ambiente virtual, né, que vai anteceder comemorações, né, em termos de picanha, aí, seja no Brasil, quando você for para o Brasil, ou aqui no Oriente Médio, quando você vier para cá visitar, né, trazer a família aqui. A gente vai poder retribuir também, tá bom? Em nome de toda a comunidade, cara, muitíssimos parabéns e muitíssimos obrigados. Cara, obrigado vocês pelo convite. Eu adoro falar de aviação, falar da minha vida, como eu cheguei aqui. Igual você falou, é bom, é um incentivo, né, para as outras pessoas também que estão no Brasil ou estão em qualquer lugar do mundo, que, né, não sabe como ir, para onde ir, como chegar, cara. Eu acho muito importante ter pelo menos uma referência, né? Eu não tinha, cara, quando eu, né, antes de chegar onde eu cheguei, eu não tinha essa referência. Então, eu faço questão, quando me convidam, eu chego lá e falo mesmo, sem, né, fazer aquele romantismo, falar mesmo como é, e abrir o olho de outras pessoas, né? Acho importantíssimo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Sensacional essa conversa. Valeu. Então tá bom. Valeu, pessoal. O Henrique vai terminar aí pagando mais um boletinho, né? E a gente vai... a gente vai encerrar. Gente, obrigado. Lembra, curta, comenta, compartilha, mande a história do Jay para uma pessoa que precisa ser inspirada no futuro. E também mandar nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos parceiros e apoiadores, a FCT, a Realizar e a FP Aviation. Gente, muito obrigado e tchau, tchau.
Sim, decola 10 Gol 5629. Tá bom, 18, 4,